Bom, gente, um pouco, qual que é o propósito desse encontro? O que a gente gostaria que acontecesse? Algumas pessoas, por causa do trabalho na internet, a presença no Instagram, alguns outros cursos que eu já fiz pelo site, então, vira e mexe, alguns apresentam assim algumas dificuldades, algumas sugestões de trabalho, para aquela pessoa que não consegue muito se envolver numa comunidade, às vezes não está muito envolvida num trabalho pastoral e às vezes se sente um pouco desorientada e queria receber alguma forma de acompanhamento, de conhecimento, de coisa que ajudasse a desenvolver melhor a sua vida, a sua vocação e tudo mais. Então, a gente vai testar esse modelo. Não é isso daqui um encontro. Pode ter gente que venha hoje e não volte o mês que vem. Não é só a finalidade de uma palestra para despejar um monte de informação na cabeça de vocês. Eu acredito que é mais assim um bate-papo direcionado. Então a gente sempre vai ter uma pauta, a gente vai ter um direcionamento por onde que a gente quer ir. E aqui a gente está pensando na chamada DR do casal. E aí eu vou sugerir que seja uma DR em Cristo. E então, essa vai ser a direção. Então, quem quiser um pouco de apoio, orientação, ideias, reflexões sobre como melhorar o diálogo de casal, uma vez por mês, a gente vai conseguir fazer esse encontro. No geral, algumas vezes eu tenho que fazer na segunda-feira, porque é tecnicamente a minha folga, então fica mais fácil eu dispor com mais facilidade do encontro, mas pode ser que aconteça também em algum outro dia da semana, mas talvez sempre esse horário aqui. Então, fiquem muito à vontade. Tudo que vocês receberem no e-mail de vocês, o material de trabalho depois, o PDF, por assim falar, vocês podem compartilhar sempre com quem quiser. Esse link do YouTube, vocês não vão conseguir, tá? Terminando o encontro, eu encerro ele, e aí já não é possível mais compartilhar. E essa gravação, depois eu faço uma readaptação dela para publicar no YouTube. Então, daquilo que é a minha parte, essa parte que eu estou falando com vocês, tá? Mas a parte do diálogo, do bate-papo, das dúvidas, essa parte não é gravada e eu também encerro a transmissão no YouTube. Por que eu sugeri de vocês não abrirem as câmeras nesse primeiro momento? Porque eu também não sei exatamente quem é que está aí do outro lado. Tem gente aqui que não é de Mogi das Cruzes, tem gente aí espalhada um pouco pelo nosso Brasil, graças a Deus, né? Quem está chegando, se puder deixar o microfone fechado, vai ficar melhor, tá bom? Para evitar algum ruído, aí já colocaram o apelido, Casal 1, perfeito, acho que isso é legal. Porque talvez você vai participar do encontro, é um cônjuge só, pode ser que seja o casal, pode ser que sejam os dois, mas um está muito afim, o outro nem tanto. E se de repente a pessoa comenta alguma coisa, menciona outra pessoa e está lá, né, a imagem da pessoa aqui dialogando, pode ser que alguém fique um pouco constrangido. E eu queria muito que vocês tivessem bastante liberdade para a gente conversar, né? Uma outra coisa também, né? Os próximos encontros, quando vocês forem se inscrever, é uma inscrição por link, não é uma inscrição para cada um do casal, tá? E ainda digo o seguinte, de repente vocês têm aí mais algum outro casal de amigos que gostariam, vamos junto tomar um lanche, o padre vai estar lá falando umas coisas, e a gente vai escutando e vai batendo um papo entre a gente, e vai ali, às vezes, os dois casais, três casais vão trocando ideias, porque eu não gostaria que isso fosse pesado como um curso, uma palestra, né? Isso eu já falei no começo, mas que fosse um auxílio para ajudarem a refletir coisas do dia a dia do casal, dentro de uma perspectiva de espiritualidade. Aqui ninguém está perguntando quem é casado na igreja, quem não se o casamento está indo muito bem ou não, se já ganharam algum prêmio do Papa, nada disso, né? Aqui a gente está um monte de gente
que quer entender um pouco melhor algumas coisas a partir de uma abordagem espiritual, mas olhar para essas coisas bastante humanas. Então, vamos imaginar que vocês vão para o próximo encontro o mês que vem, juntar aí alguns amigos na casa de vocês, e toda essa parte que vai ser a apresentação, você vai jogar no YouTube, não tem nenhum problema, tá certo? Então, o pessoal vai poder acompanhar, e a parte da discussão vocês podem continuar pelo computador. Então, não precisa ser um monte de inscrição, né? É claro que depois um casal queira receber o material e outras informações, então pode fazer a sua inscrição para poder receber a comunicação, tá bom? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Eu realmente coloco um valor na participação, vocês viram, R$ 15 por pessoa, mas um pouco também para eu poder pagar essas plataformas que eu uso, né? São duas que são bem assim pesadas, né? Na hora de renovar o contrato anual, que é o Zoom, mas essa plataforma é muito boa, é muito prática e tem vários recursos também. E a outra é a que eu uso para as transmissões ao vivo, que é o StreamYard. Então, esses encontros, esses cursos me ajudam também a custear essas coisas. Então, sobre o encontro, eu acho que eu já falei bastante. Então, agora a gente vai começar, a gente vai fazer uma oração, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, podem manter os áudios de vocês fechados, mas pedindo a Nossa Senhora, a São José, especialmente, que intercedam também por esse momento nosso de formação, de oração, mas de diálogo, que seja um momento bem leve, assim, para a gente pensar bastante coisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida e São José, rogai por nós. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, cada um que chega a esse momento nosso de conversa, que seja um momento simples, um momento bastante agradável, e quem sabe nas próximas vezes, vocês estão aí em família, ou jantando, tomando um lanche, escutando algumas coisas que possam iluminar, melhorar a vida do casal, a vida da família. Então, a direção do nosso trabalho, desse encontro e dos próximos, é esse de melhorar o diálogo na vida do casal. Eu sei que existe uma expressão muito comum, que é discutir a relação, né? A chamada DR. E a minha proposta é que, quando pensar em DR agora, não pense mais como discussão, mas pense como diálogo, como dialogar. E, de preferência, DR em Cristo. Dialogar a relação em Cristo. Talvez vocês achem bobagem isso de, em vez de falar discutir, falar dialogar, é tudo a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês que não é tão a mesma coisa assim, não. E o conteúdo dessas preocupações da gente, esse conteúdo gira em torno de uma coisa importante, que são dois pilares, mas uma coisa muito importante, que é escutar as pessoas com empatia. Então, escutar os outros como a gente gostaria de ser escutado. E isso vai exigir da gente uma coisa. Não, é que eu não vou praticar isso até que o outro me atenda. Ou se o outro não me ouvir, então eu também não vou ouvir mais. Não. A gente vai ver que tudo isso agora interessa só a mim. Não interessa muito como é que o outro vai responder, como é que o outro vai reagir. Então, se algum de vocês se inscreveu pensando que vai estar aqui um encontro sobre como depois você vai convencer a outra pessoa, como você vai modificar a outra pessoa, pode voltar lá no site, solicitar o reembolso, porque não é sobre esse tipo de coisa que a gente vai abordar aqui. Mas como escutar as outras pessoas
do jeito que a gente realmente gostaria de ser escutado, e como construir um processo de uma comunicação não violenta. O problema é que a gente imagina comunicação não violenta como se a comunicação violenta fosse somente alguém dando cacetada na gente, alguém xingando a gente, alguém empurrando a gente, ou fazendo alguma ameaça muito detalhada, muito clara. Não, a comunicação, se a gente não tomar cuidado, ela é violenta quando a gente quer colocar condição para outra pessoa. Tudo que é violência significa uma violação. Se eu converso com você, exigindo de você uma única saída, então eu estou violando a sua possibilidade de ser livre. Então, por isso, quando eu preparo um encontro como esse, eu sou consciente que eu ainda não sou praticante de uma comunicação não violenta. Porque, muitas vezes, quando eu me comunico com o outro, eu quero que o outro haja, reaja, se comporte exatamente tal e qual eu quero. Então, a comunicação não violenta, ela é uma meta, ela é um processo, ela é um crescimento de vida. Só para dizer, não é a parte mais importante, mas tem um cara chamado Rosenberg. Foi ele que pensou esse modelo de comunicação, de interação, e a metáfora que ele usa é que na comunicação não violenta, o que você quer entregar é a sua compaixão. Não é o seu desejo de dominar, não é a sua visão sobre as coisas, mas na comunicação não violenta, você entrega a sua pessoa, você entrega a sua vida. E sem garantias de como o outro vai reagir em relação a você. Mas sempre você vai oferecer ao outro aquilo que, de fato, você esperaria também ser tratado, mas não como uma condição. Então, quando a gente olhou esse título aqui, dialogar ou discutir a relação, quando eu postei as primeiras vezes, né? Então, algumas pessoas lá no Instagram mandaram um direct, aquela mensagem, né, na lateralzinha. Mas discutir, dialogar não dá na mesma? Será que não é só uma palavra diferente? Por que não dá para ser? Porque, por exemplo, cada palavra, ela evoca para você um tipo de sentimento, um tipo de abordagem, um tipo de reação. Por exemplo, quando você vai preparar uma salada, você não usa, pelo menos é possível, um vaso plástico, né? Uma vasilha de plástico, pode ser de vidro, mas no geral pode ser de plástico. Ela é redonda, ela é razoavelmente funda, e você ali coloca a sua salada. Então, quando você descreve do que ela é feita, ela é de plástico. Quando você descreve que ela é redonda, eu crio uma imagem, e ela é funda, é imagem. Porém, se eu te disser que eu vou fazer a salada numa bacia e vou preparar a salada num pinico, não só são duas palavras diferentes, mas fica muito claro que elas evocam contextos e reações em nós muito diferentes. Então, a preparar a salada numa vasilha me associa a um instrumento da cozinha, um utensílio da cozinha, e se você falar que vai preparar a salada num pinico, me causa um pouco de repulsa. Mesmo que eu tenha certeza que os dois sejam limpos, ou que foram apenas trazidos do supermercado, foram comprados hoje. Então, não importa o que você me diga, só a própria palavra, ela provoca em mim uma reação. Nem sempre essas coisas acontecem quando as palavras são muito próximas, né? Uma bacia, um pote, né? Não, então é genérico, eu acho que é quase a mesma coisa. Então, agora a gente vai olhar uma primeira coisa. Quais são as ideias que evocam na gente quando a gente fala a palavra discutir? Quais são as ideias que estão presentes quando a gente usa a palavra dialogar? E por isso, se posso, no final do encontro, dar um conselho, é que quando se tratasse dessas situações,
do marido e da esposa, da família, e em todas as outras situações, se for possível, a gente dar preferência à palavra dialogar e não discutir. Isso não significa uma proibição, vai virar agora uma moda, nossa, eu nunca mais vou falar. Não é isso. Mas vejam que essas duas palavras, elas evocam coisas diferentes. Então, se a gente olhar o dicionário Wise, esse da língua portuguesa, né? É um dicionário bastante conhecido, acho que é o mais importante que a gente tem no Brasil. Quando ele fala dos significados, e aí vocês entendam as acepções, as imagens, que cada uma dessas palavras evoca para a gente, cada uma dessas palavras evoca, não dá para falar que discutir e dialogar sejam exatamente a mesma coisa. Porque elas vão fazer brotar na gente sentimentos diferentes, emoções diferentes. Então, olha aí a lista do que é discutir. É analisar questionando, é defender pontos de vista contrários sobre um determinado assunto, é pôr em dúvida, é contestar. Olha o item 4. É conversar de maneira exaltada, apaixonada, é brigar. É entrar em entendimento sobre, aí já é um pouco mais positivo. E aí, quando você olha a origem da palavra, lá na sua raiz, discussio, do latim, significa derrubar, né? Deitar abaixo, quebrar, provocar, apartar, julgar. Então, a conotação da palavra discutir é quase sempre estar pronto para se defender, porque suponho que o outro vai me atacar. Então, gravem isso. Talvez discutir seja semelhante a falar que vai fazer uma salada no pinico. Pode ser o mais limpinho, pode ser o mais arrumadinho, mais novinho, mas você vai sentir um certo mal-estar de dizer que vai colocar a sua salada num pinico. E quem sabe daqui para frente, quando o assunto for melhorar as ideias do casal, a gente não vai botar na discussão, a gente vai botar no diálogo. Quando a gente olha a palavra dialogar, então a gente tem aí algumas acepções, algumas imagens, e também são outros sentimentos, outras emoções que essa palavra provoca em nós. O dicionário diz que dialogar é falar ou escrever em forma de diálogo. Trocar opiniões com alternância de falante e ouvinte. É conversar. É trocar opinião, quer dizer, agora você fala, eu escuto. Agora eu falo, você escuta. É pôr em forma de diálogo, é procurar entender-se. Vejam que a palavra dialogar, ela não tem nenhuma acepção negativa. Quando a gente dialoga de verdade, nunca a gente está preocupado em se defender. A não ser que você está falando que está dialogando, mas está com ideia de discussão. Né? A etimologia significa duas pessoas conversando, duas pessoas trocando ideia. Então, só aqui a gente poderia olhar para várias coisas, né? O momento desse diálogo com o esposo, com a esposa, o momento desse diálogo com o filho, com aquele colega de trabalho, o que está em jogo ali? Será que eu estou indo numa situação em que, já que eu suponho que eu vou ser atacado, então também estou pensando em alguma forma de ataque? Será que a minha abordagem a essa pessoa é um jeito de pôr abaixo aquilo que ela tem a dizer, pôr abaixo aquilo que ela construiu ao longo, ou estou apenas procurando entender essa pessoa e me fazer entender também? Então, só aqui a gente teria bastante material para a gente pensar, para a gente refletir. E peço a vocês depois, né? Podem, né, na hora que vocês receberem o material para compartilhar, compartilhem com outras pessoas, porque provavelmente pode fazer muito bem a muito casal, a muita família. Então, assim como uma bacia e um pinico podem ter o mesmo material, a mesma dimensão e até mesmo a mesma profundidade, eu não gostaria de colocar minha salada num pinico. E aquilo que tem a ver a minha comunhão com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho,
com aquela pessoa do ambiente de trabalho, não gostaria de colocar isso dentro do âmbito da discussão. Prefiro colocar no âmbito do diálogo. O Papa Francisco, aqui a gente já compartilhou isso quando estava divulgando esses encontros, ele diz uma coisa fantástica, né? Quer dizer, ele diz tanta coisa, mas essa daí a gente mexe, porque tem a ver com o assunto. Na exortação apostólica Amoris Laetitia, então, falando, né, da questão do diálogo, aqui é uma citação curta, mas tem um trecho maior, ele diz assim: o diálogo é uma modalidade privilegiada e indispensável para viver, exprimir e maturar o amor na vida matrimonial e familiar. Quer dizer, o diálogo é o jeito privilegiado e que não dá para a gente dispensar para a gente conseguir viver o amor, exprimir o amor e fazer amadurecer o amor. Então, sem diálogo, a gente não vive o amor. Sem diálogo, a gente não consegue exprimir o amor. E sem diálogo, a gente não permite que o amor amadureça. Mas ele diz, mas requer uma longa e diligente aprendizagem. Quer dizer, vai exigir de mim um processo que, enquanto eu viver, vai ser então longo, não dá para a gente reduzir, melhorar o diálogo a um encontro. Não é uma coisa que vai depender somente desses encontros na internet, mas vai ser um processo longo, dura a vida inteira e exige diligência, esforço, dedicação, zelo. Homens e mulheres, adultos e jovens, têm maneiras diversas de comunicar. Usam linguagens diferentes, regem-se por códigos distintos. Isso a gente se dá conta no dia a dia. Aquilo que eu falo nem sempre chega no ouvido do outro da mesma maneira. Tem coisas que podem distorcer. Então, tanto uma palavra, ela pode ser pensada de maneiras diferentes. Por exemplo, quando você pronuncia a palavra moleque, você pode estar falando um rapazinho, um menino, você pode estar falando de uma pessoa irresponsável, você pode estar falando de, sei lá, em alguns outros lugares, um menor de idade que pratica delitos. Então, a mesma palavra, entendimentos diferentes. Como é que eu posso ter certeza que o outro entende o que eu digo do jeito que eu quero me expressar, se eu estou num ambiente de defesa e de ataque? Como é que eu consigo me comunicar se eu estou discutindo e não dialogando? E aqui a gente começa a distinguir, então, que essa aprendizagem é um processo longo e diligente. A aprendizagem deve ser longa e diligente. É aí o destaque que eu faço em relação a essas palavras do Papa Francisco. Avançando, tem hora que a gente precisa entender que não é óbvio que o outro vai entender o que eu estou dizendo. A gente vai voltar nessa figurinha em um outro momento. Mas pensa isso, né? O cara ali se afogando, a cachorra dele, a Lessie, olhando lá para ele, e ele grita para ela: Lessie, procure ajuda. Você imagina que quando você fala, a outra pessoa vai entender completamente do jeitinho que você quis. No entanto, a Lessie, ela vai procurar ajuda. Ela vai fazer terapia. Qual era a ajuda que ele tinha pensado? Qual foi a ajuda que ela pensou? Aqui é uma tirinha para provocar na gente um pouco riso, mas é de um blog do Facebook sobre psicologia e mostrando que nem sempre a nossa comunicação é tão direta como a gente imagina. E aí? Quantas coisas a gente dizia achando que o outro realmente entendia e talvez não era culpa dele não entender. Não era culpa dela não entender. Quantas mágoas, quantos sentimentos, quantas situações, e a gente achava que era óbvio, e talvez óbvio não tinha nada. Se a gente ainda prosseguir, e aí a gente vai voltar nisso também, essa é uma imagem assim, muito interessante e forte até,
para a gente pensar é quando uma pessoa te ofende, uma pessoa te xinga de alguma coisa, né? Fala, olha, você é muito assim, você me fez me sentir mal, você acabou com os meus sonhos, você me decepcionou, você não é nada do que eu imaginava. A gente vai entender que essas coisas que às vezes a gente diz para os outros, a gente não se analisou bem antes de dizer. Mas em algum momento a gente escuta. E aí, como é que eu recebo uma fala agressiva contra mim? Então a gente tem 4 possibilidades, cada uma delas um tipo de reação. Eu tenho a situação de culpar, então você diz que eu sou egoísta e eu sinto uma dor por aquilo, uma culpa, e realmente me sinto culpado, culpo a mim mesmo. E nem reflito nada, nem me pergunto se você realmente tem clareza do que está falando, ou se isso é um rótulo seu, porque eu não sou como você é e não sou como você quer. Ou, por exemplo, pior ainda, eu culpo você. Não, não é que eu sou egoísta. É você que é escorado, é escorada demais, é dependente demais em relação a mim. Tantas coisas podem ser assim, né? As pessoas vão poder dizer para a gente o que elas tiverem na cabeça e o que elas conseguirem pronunciar. Agora, como que eu filtro essas coisas? É simplesmente vivo um tipo de relacionamento pautado pela culpa, pela vergonha, e sempre sinto mesmo que a culpa é minha, ou ainda jogo para o outro. Essa é a melhor forma da gente enfrentar essas coisas. Ou, por exemplo, quando você me disse que eu sou egoísta, e eu poderia escutar um pouco mais a mim. Então, essa girafinha, né, a imagem eu tirei de uma página do Senac, é um curso também nessa área de comunicação não violenta. E na hora que o lobo aí, o lobo, um cachorro, ele grita com a girafa e diz que ela é tal coisa, a girafa fecha os olhos, põe a mão no coração e escuta ela mesma. Eu sou isso? Tem a ver com isso? Quando ele diz que eu sou egoísta, será que não é que eu percebi que tenho que cuidar um pouco mais de mim? É nesse momento que me chama de sei lá o quê, de exigente demais, ou de preguiçoso, ou de acomodado, ou de indiferente. Quem que sou eu nisso tudo? Consigo realmente me conhecer, me escutar? Sei quais são as coisas que me movimentam, as coisas que valem para mim de verdade? Porém, quando o outro me xinga de alguma coisa, quando o outro me ofende, me chama de egoísta, fala isso e aquilo, eu posso também abrir meus olhos. Veja que aqui a girafinha, ela abre os olhos e volta o ouvido para o coração dele, que está partido. Então, na fala agressiva do outro, qual que é a dor que o outro tem e que não está sabendo interpretar e enfrentar? O que eu posso descobrir dessa outra pessoa naquilo que ela fala para mim e que me agride? Eu dizia no começo que a comunicação não violenta, ela procura fazer da comunicação uma oferta de compaixão. A tendência é a gente se fechar, a tendência é a gente ficar um pouco agressivo, a tendência é a gente querer devolver, né? Mas a comunicação não violenta, ela supõe que aquilo que o outro me diz tem ali alguma ferida, uma dor, uma necessidade que talvez nem ele esteja percebendo, mas eu posso tentar ajudá-lo a descobrir aquilo que se passa com ele. Então, nesse sentido, a gente tem aqui não é uma citação, tá? Aqui é uma espécie de síntese, mas é pensar que comunicar-se é doar-se ao outro com compaixão. Então, à luz dessa escuta empática, à luz desse processo de comunicação não violenta, que a gente hoje vai ouvir pela primeira vez alguns desses passos, né? Uma primeira descrição desses passos, mas eu estou disposto a me doar ao outro com compaixão? Então, me doar não é me vender, porque se eu espero que o outro retribua, isso é o preço de uma troca comercial. Então, comunicar-se
eu quero me entregar ao outro com compaixão. E aí, aquela pergunta sobre, e se o outro não se importar? E se o outro não reagir? E se o outro não tentar o mesmo que eu estou tentando? Eu quero me doar, não quero me vender. Se eu quiser que o outro reaja assim o assado, se eu agora vou treinar um jeitinho mais doce e suave para falar com o outro e ele fazer tal e qual eu quero, eu não estou treinando comunicação não violenta. Eu estou treinando algum processo de venda, de troca. Na busca de uma comunicação não violenta, o esforço é a gente se concentrar nessa capacidade de identificar necessidades nossas e do outro. Então, nesse momento que eu não estou conseguindo nem olhar na cara da minha esposa, do meu esposo, qual é a necessidade que eu tenho que não tem sido bem atendida? Ou nessa mudança de comportamento, nisso que eu tenho observado, o que está se passando com a outra pessoa e que talvez ela não consiga se expressar, se comunicar, como eu também não consigo. Será que eu consigo reconhecer essa dificuldade? E aí a gente vê que o desentendimento é fruto da não observação atenta. A gente vai ver um primeiro passo isso, mas no geral a gente não consegue observar. A gente fica avaliando, a gente fica rotulando. Observar é entrar em contato com as coisas que acontecem, não sobre o que eu sinto com as coisas que acontecem. Uma das coisas bonitas desse processo, que eu digo a vocês, eu tenho procurado estudar e tentar praticar na medida do possível, é que ele faz a gente saber o que a gente está sentindo enquanto a gente está sentindo. Geralmente a gente sabe o que a gente estava sentindo. Depois que a gente explodiu, depois que a gente falou que não devia, aí a gente toma consciência que naquele dia a gente estava triste por isso, a gente estava com medo por aquilo, né? Então, saber o que eu estou sentindo enquanto estou sentindo. E saber o que eu estou pensando enquanto eu estou pensando. Geralmente, a gente tem uma visão boa das coisas que se passaram. E esse processo de observar mais o outro e a nós mesmos traz um pouco mais de consciência sobre esse momento do agora, né? Geralmente a gente é muito virtuoso com o que passou, né? Mas a comunicação não violenta traz a gente para esse momento agora. Então, o desentendimento é fruto da não observação atenta, dos sentimentos confusos. Aí é uma outra coisa que a gente vai olhar, né? Tem hora que a gente nem sabe exatamente o que a gente sente, a gente não tem muita palavra para isso. A gente tem muita palavra para enquadrar as outras pessoas, mas as palavras para dizer o que a gente tem dentro do coração são muito confusas. Ou pior ainda, às vezes a gente confunde o sentimento com a avaliação que a gente faz, né? Quando eu digo, por exemplo, né, você está me sobrecarregando, eu acho que eu estou manifestando um sofrimento, uma emoção, um sentimento. Não. Eu estou manifestando o que eu penso, a minha opinião. E nem sempre é o que realmente está acontecendo. E depois, então, não só dos sentimentos confusos, mas das necessidades não atendidas. Nós vivemos uma sociedade em que faz a gente ter vergonha e ter medo da gente dizer que tem necessidade. Vejam, quantas pessoas não passam alguns apuros por uma necessidade mínima, básica, de ir ao banheiro. E é motivo de vergonha você dizer que precisa sair daquele ambiente para ir ao banheiro, fazer algo. É esse tipo de necessidade que é óbvio que todo mundo tem em algum momento, a gente tem vergonha de dizer, de manifestar. Dirá outras necessidades. Então, e dependendo da situação, às vezes a profissão que você tem obriga que você nem manifeste ter necessidade. Parece ser vergonhoso, por exemplo, que um policial diga que ele tem necessidade de se sentir seguro.
tem necessidade de receber afeto da população, sei lá, das pessoas. Então, pode ser que também a minha educação que eu recebi, às vezes, as mães têm um papel esperado de não manifestar necessidade diante de necessidade de filho. Às vezes, os homens são proibidos de manifestar a sua necessidade, por exemplo, também de se sentirem amparados. Então, quantas necessidades nossas não são atendidas? E porque elas não são atendidas, elas vão gerando na gente uma espécie de algo que vai se abafando e você muitas vezes não sabe por onde direcionar essa força que está aí e a gente explode em algum determinado momento e quando as coisas não podem ser resolvidas. E do não saber exatamente o que se espera do outro. Porque tem hora que a gente nem se conhece, nem identifica bem o que a gente tem, como é que eu consigo dizer o que eu realmente espero da outra pessoa, né? Não é difícil que haja situações em que a pessoa, na verdade, ela praticamente quer que o outro adivinhe o que se passa com ela. Aqui a gente entra nesse processo da escuta empática, né? Então, essa perguntinha, né? Como você escuta? E pode ser que numa discussão, não num diálogo, numa discussão, eu faça aquele gesto de tapar, porque eu não quero ouvir o que o outro tem a dizer. Então, eu posso ignorar o que o outro diz, e é tão verdadeiro isso que tem hora que a gente nem lembra o que o outro diz. A gente lembra, e aí é o segundo ponto, aquelas coisas que a gente quis dar destaque ao que o outro disse para a gente, e que pode ser que para o outro não eram as coisas em primeiro lugar. Ou posso, às vezes, me concentrar no que o outro está dizendo, mas no meu ponto de vista. Pense, por exemplo, quando um filho, né, não sei se vocês estão com filhos aí perto, pode ser que sim, pode ser que não. De repente ele realmente desobedeceu, ele fez alguma coisa contrária àquilo que era o combinado e o esperado, mas você vai analisar tudo o que aconteceu apenas no paradigma da obediência e da desobediência. Esse é seu ponto de vista. Qual era o ponto de vista dele? A gente não consegue nem imaginar que palavra que a gente usaria. Então, eu sei o resultado. O meu filho me desobedeceu. A minha filha fez diferente daquilo que eu tinha pedido para ela. Mas qual era o ponto de vista dela? A gente não consegue. Então, aquilo que vai construir, de fato, uma comunicação não violenta, aquilo que, de fato, vai construir uma escuta empática, é fazer o esforço para me colocar no lugar do outro. E ainda, sem avaliar o outro, sem julgar o outro, o que é um esforço muito grande. Por isso, digo a vocês com muita honestidade, isso é um processo de conversão permanente na vida de qualquer pessoa. Principalmente porque, às vezes, a relação mais próxima, mais íntima, a relação mais familiar, ela é sempre muito complexa. Depois, a escuta empática, ela também tem os seus riscos. Dependendo da profissão que a gente tenha, dependendo da personalidade, realmente a gente tropeça em muita coisa, né? Quando eu escuto avaliando, a gente vai olhar daqui a pouco, observar não é o mesmo que avaliar. Então, pensa da seguinte maneira, para você, tem muito sentido que, imediatamente ao preparar a comida, ao almoçar, jantar, você já faz questão de lavar toda a louça, dar lá aquela enxugadinha na pia, porque para você faz muito sentido que toda vez que você quiser mexer na cozinha, mexer alguma coisa na pia, ela esteja pronta para você ter uma atividade lá e não ter que ainda limpar, arrumar. Isso faz muito sentido para você. Pode ser que para outra pessoa não faça. Então, vamos imaginar, né? Você olha lá o seu filho falando da sua nora, ou sua filha falando do seu genro, e ela comenta, por exemplo, que ela deixa coisa suja na pia, alguma coisa. Você já está ouvindo, avaliando, né? Para você não é um fato,
para você isso já é uma ofensa, né? Porque é diferente do seu padrão de comportamento. Então, tem hora que a gente acha que a gente está escutando, mas a gente apenas está ouvindo e aprovando ou desaprovando. Depois tem essa forma de escuta não empática ainda, que é ouvir investigando. Então, lembra daquela questão do ponto de vista? Então, eu escuto fazendo perguntas para construir aquela colcha de retalhos que está dentro do meu próprio paradigma. Então, eu não consigo nem perceber o que o outro realmente está querendo dizer. Para onde ele está querendo ir com a história. Mas eu vou construindo uma história dentro de uma estrutura minha de pensamento. Ou ainda, né? A gente já vai ouvindo e aconselhando, assim. Para cada coisa que a pessoa diz, você já vai dizer, então você devia ter feito isso. Não, então você tem que fazer tal coisa. Pensem como isso pode ser bastante difícil quando você vai se abrir para alguém e a pessoa, na verdade, ela nem demonstra que está te acolhendo. Ela já está te consertando ali imediatamente, né? E sempre isso também, ouvir interpretando, né? Quando você vai dando coisas que não era exatamente o que a pessoa talvez dissesse, mas tem a ver com o seu referencial, né? Ah, não, mas fulano faz assim porque tal coisa. Então, você não consegue garantir que é porque tal coisa. Você tem inferências. Inferências não são fatos. O modo como eu interpreto as coisas não é um fato. Não me garante ter o fato diante de mim. Isso, então, a comunicação não violenta é uma proposta desse cara chamado Marshall Rosenberg. Ele trabalhou muito, a área dele é de psicologia, trabalhou muito com mediação de conflito, e ele entende que a comunicação não violenta, ela não é só alguma coisa para resolver pontualmente esse relacionamento ou aquela coisa, mas é um estilo de vida. Então, é muito bom que a gente treine que a gente tem um processo de comunicação que muitas vezes é violento. Então, são 4 passos. Aqui a gente vai comentar meio que por cima para ter um primeiro entendimento. Depois, vocês podem, por exemplo, procurar algumas leituras, tem bastante material sobre isso. O próximo encontro que a gente vai fazer, a gente vai mexer um pouquinho mais com esse assunto da observação, né? É a proposta, lá no link que eu mandei, vocês estão colocando também outras sugestões, então a gente sempre pode mesclar um pouco esse roteiro e, ao mesmo tempo, as sugestões de vocês. Então, são esses 4 passos: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. O que é cada uma dessas coisas? Aqui a gente já vai caminhando para aquele momento dar um final, mas a gente abrir para quem quiser fazer pergunta, comentários, alguma coisa. Então, o que é observar? Observar sem avaliar. Observar é tentar enxergar fatos. Então, eu gosto de lavar louça imediatamente. Meu filho não gosta de lavar louça imediatamente. É fato. Meu filho é um preguiçoso. Isso é uma crítica. Isso é uma avaliação. Quando eu faço uma avaliação, um diálogo, que acaba virando uma discussão, eu estou fazendo uma crítica. E toda crítica, ela sempre vai gerar em mim uma necessidade de resistência. É interessante a gente pensar isso, se Deus quiser, no próximo a gente vai trabalhar. Às vezes, quando a gente começa a se concentrar mais naquilo que está acontecendo, e não no modo como a gente está se sentindo, o modo como a gente está avaliando as coisas, é mais fácil ter um caminho aberto para o diálogo. Então, o que eu vejo? O que é a minha apreciação? O que é a minha avaliação? Eu posso dizer, né, uma frase comum, sei lá, de repente a esposa ou o esposo diz: nossa, meu marido está muito esquisito. Então, esquisito não é uma boa descrição. Isso é uma avaliação. Agora, o que seria uma frase que demonstra que eu não estou sendo violento na linguagem? A minha esposa ou meu esposo costumava
todo dia, logo depois da refeição, ficar um pouco mais com a gente e conversar. Isso é um fato. Eu tenho observado que nesses últimos 15 dias não está assim, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Isso é uma observação. Nossa, gente, tem um erro de português aí. Observação. Não é outro termo, não, tá? Misericórdia, Senhor Jesus. Observação. Então, cuidado, porque pensa quando a gente vai conversar e, em vez da gente falar o que está acontecendo, a gente fala o que a gente está dando como opinião, o que a gente está avaliando. Por que o outro não escuta? Por que o outro se fecha? Porque atrás de toda avaliação tem uma crítica, e eu, diante da crítica, o meu ego se inflama e eu coloco resistência. Alguém uma vez disse o seguinte: é tão difícil, então, dialogar, é tão difícil poder conversar do jeito certo, sem violência, que a gente tem a tendência de ficar mais em silêncio e só observar. Então, pode ser essa uma saída que, às vezes, um ou outro vai encontrar. Quando eu digo, fulano é assim, não tem aí uma avaliação? É diferente de você dizer, eu vejo fulano fazer isso e aquilo. Ele é assim? Ele é assim 24 horas por dia? Ele é assim desde que ele existe? Não sei dizer. Fulano vive fazendo as coisas desse jeito. Então, vive indica muito tempo. Indica que talvez isso seja com todas as pessoas, o que eu também não tenho certeza. Esse povo, essa turma é tudo assim. A turma inteira é toda assim? Ou eu conheci algumas pessoas, tive essas impressões e estou generalizando? Então, o mês que vem, se tudo for tranquilo, a gente vai mexer um pouco mais nesse assunto de observar sem avaliar. Depois, um outro passo importante da comunicação não violenta é a gente conseguir identificar, expressar os sentimentos que a gente tem. A gente tem a tendência, assim, por exemplo, de ter muita palavra, né, para rotular as outras pessoas, mas na hora de dizer exatamente o que a gente está sentindo, olha, eu estou me sentindo assim tão abandonado, abandonada. Será que é isso que eu estou sentindo? Ou, para algumas coisas que eu tenho que fazer, eu gostaria de ter a sua companhia e você não tem me dado essa companhia. Percebe que é diferente o jeito de falar e o que de fato está acontecendo? E aí entra um problema que é esse de expressar a vulnerabilidade. Lembra que a gente falava no começo, em algum momento um pouco antes, que a gente não sabe muito falar das necessidades que a gente tem, que a gente tem ponto fraco, que tem coisa que realmente machuca. E a gente imagina que quanto mais a gente falar disso, a gente vai ser meio que triturado pela outra pessoa. Não é isso. Porque a comunicação não violenta, ela é uma busca de compaixão. E você se aproxima do outro com compaixão. E se você não está indo para o outro com violência, por que o outro vai permanecer armado com você? Armado contra você? Será que às vezes eu confundo a minha opinião com algum sentimento? Então, essas coisas, elas podem orientar a gente, por exemplo, para evitar que a gente diga certas situações. Por exemplo, sinto que meu marido, que minha esposa, que meu filho não me leva a sério. Eu estou sentindo? Não, isso daqui é uma opinião minha. Isso aqui é uma avaliação. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo, por exemplo, eu posso ter como sentimento de não ser reconhecido no esforço que eu faço. Eu posso ter aquele sentimento, por exemplo, de ser contrariado em alguma coisa que eu queria apresentar para minha família e, de repente, aquilo não foi bem recebido. Depois, sinto que sou eu, tenho um espaço aí, quem precisa resolver tudo. Então, isso é um sentimento ou é uma constatação ou uma opinião que eu estou dando? E que pode ser, por exemplo, que eu tenho que resolver tudo porque eu quero as coisas no meu ritmo.
e não no ritmo, no tempo da outra pessoa. Sinto que estou pressionado o tempo todo, pressionada o tempo todo. Isso não é um sentimento. Isso é uma forma de dar uma opinião, uma avaliação. Então, vejam quantas coisas a gente fala no dia a dia e talvez acontece da gente não saber expressar a própria sensação, a própria emoção que está se passando com a gente. E aí a gente joga para outra pessoa, né? Ou de maneira direta, né? Quando eu digo meu marido não me leva a sério, ou de maneira indireta. As pessoas se omitem, eu tenho que resolver tudo. As pessoas não estão cuidando das coisas, então eu sou pressionado o tempo todo. O terceiro passo, então, as necessidades que a gente tem é saber reconhecer. Então, quando o outro me diz alguma coisa contra mim, eu posso me perguntar, mas o quanto disso é verdade sobre mim? Eu posso me escutar. Quem sou eu nessa situação? Será que eu acredito que eu vou garantir a felicidade e a paz de todas as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu vou carregar o outro como uma espécie de fardo, né? Então, tem um processo interessante, que é assim, num primeiro momento, se você acredita que você é responsável pela felicidade da outra pessoa, você vai se sentir culpado. Viu o filho não está feliz, está vendo que o esposo não está feliz? Não, isso tudo é ser culpa minha. Agora, dependendo do caminho que a gente vai fazendo, você vai percebendo que você não tem como garantir que o outro seja feliz. Só que aí você vai vendo o outro como um fardo, como extremamente dependente. E pode até começar a se tornar um pouco agressivo contra essa pessoa, né? Meio que um pouco ranzinza. Ah, toda hora está pedindo para mim alguma coisa, toda hora está exigindo de mim alguma coisa. Então, como eu lido com aquilo que eu recebo das outras pessoas, o feedback que elas me dão? Então, me culpo imediatamente? Culpo os outros? Né? Jogo assim a coisa ao contrário? Ou sou capaz de me escutar, mas também de escutar o outro? Pensa, por exemplo, quando a gente quer muito que alguém faça alguma coisa e a gente faz inculcando culpa. Eu estou morrendo de desgosto porque meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa fizeram isso comigo. Então, quando eu digo que eu estou morrendo de desgosto, eu não estou expressando um sentimento. Eu estou querendo provocar no outro ou vergonha, ou culpa. E vai valer a pena que essa pessoa viva para não se sentir culpada em relação a mim? Vai valer a pena que essa pessoa viva a vida dela com medo de ser motivo de vergonha para mim? Ou eu quero que o outro seja movido por liberdade? Então, esse caminho de uma comunicação não violenta sempre vai ser a possibilidade de me expressar com franqueza, com doçura, com respeito, mas nunca podendo exigir que o outro se comporte no final como eu gostaria. Isso, se acontecer, vai ser um dom, mas não pode ser uma exigência. E aí a gente entra no último ponto. À medida que a gente consegue separar a avaliação da observação, à medida que a gente reconhece o que a gente tem como sentimento, à medida que a gente identifica as nossas necessidades e a do outro, e pode perceber, geralmente a gente vai brigar não no ponto da necessidade, mas das outras coisas. É importante que eu saiba pedir aquilo que eu preciso. Pedir pode parecer uma coisa que envergonha, que dá medo, que parece que a gente está se entregando para outra pessoa, mas quando eu peço, eu estou dando ao outro a possibilidade de agir também com compaixão. E isso pode ser libertador para mim e libertador para outra pessoa, né? Aqui tem essa foto, né? A esposa pediu, o rapaz lá está atendendo a ele que está pedindo para ela revezar com ele alguma coisa. Vocês interpretam como quiserem. Então, pedir realmente o que eu quero e não o que eu não quero. Isso é muito comum.
a gente tem mais tendência de saber dizer o que a gente não quer do que exatamente dizer o que a gente quer. E aí começa no seu dia a dia, por exemplo, tenta se perguntar: eu realmente sou claro quando eu quero manifestar alguma coisa, como um pedido ao esposo, ao filho, àquela pessoa? Depois também, né? Como é que eu sei que eu estou pedindo e não exigindo? É simples. Se a pessoa me atendendo ou não modifica o meu comportamento com ela, então agora eu vou recompensar, agora eu vou castigar, agora eu vou demonstrar ainda mais carinho, não, agora eu vou me afastar, vou dar um gelo. Então eu não pedia, eu exigia. E como eu exigi, eu provoquei essa pessoa na liberdade dela, certamente ela não vai querer atender. Porém, não basta só pedir. Eu realmente tenho certeza daquilo que eu quero? Eu realmente sei o que eu quero com isso que eu estou pedindo, né? E aqui, aquela figurinha da Lessie, o rapaz dizia: Lessie, procura ajuda. Ele não foi tão claro sobre o que realmente ele estava pedindo para ela, e ela foi atrás de uma ajuda e estava ali no divã conversando com o psicólogo. Então, a gente viu aqui esses 4 passos para uma comunicação não violenta. Eu disse que eu queria que fosse uma coisa leve, mas eu vi que eu fui falando e fui me empolgando, e talvez as coisas ficaram um pouco mais longas do que seriam necessárias. Se Deus quiser, então, mês que vem, a gente vai voltar a essas coisas. Então, mesmo que alguém não participou hoje, é, as coisas vão e voltam sempre, né? Elas vão girar sempre isso. Alguns representam esses passos como um círculo, né? Uma coisa melhora a possibilidade de exercitar a outra. Então, só aqui para vocês já ficarem avisados, o próximo encontro desse vai ser no dia 8 de junho, também uma quarta-feira, às 20 horas. É sempre isso daqui, discutir ou dialogar a relação escuta empática e comunicação não violenta, mas o tema principal do encontro: observar mais, avaliar menos. Tá? E para alguém que esteja aí interessado em ler algumas coisas, eu indico aqui essa bibliografia. Então, Marshall Rosenberg é o fundador dessa ideia de uma comunicação não violenta. Ele bebe de muita coisa de Mahatma Gandhi e essas expressões de não violência. Tem um texto muito gostoso de ser lido, ele é mais sobre a escuta, né? Acabei não colocando aqui o subtítulo, que é O Palhaço e o Psicanalista. De fato, o Christian Dunker é um grande psicanalista no Brasil, o Cláudio Tebas é um palhaço, e essa obra deles, eles relatam e dão grandes ensinamentos sobre o quanto a escuta pode modificar a vida de uma pessoa. O número 3 é esse livro do Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e tem um momento lá que ele discute essa questão da escuta empática, e esse livro, assim, para muita coisa, ele vai fazer muito bem na vida das pessoas. Então, se de repente alguém vai atrás de alguma leitura, né? Então, tem aí essas indicações, são textos que eu gosto e que acho que vale muito a pena a gente conhecer. Para quem está fazendo algum curso comigo hoje, né, pela primeira vez, algumas pessoas vieram pelo Instagram, então aqui um pouco a minha formação, as coisas que eu faço, né, naturalmente todos vocês acessaram o site para se inscrever. Tenho esse livro para casais aí também, publicado pela editora Paulinas. Eu vou encerrar o compartilhamento, eu vou fechar a live no YouTube, tá? E vou também interromper aqui a gravação.